capítulo 17 de Apocalipse, verso 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com Ele. Ponto final. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer insegurança que você tiver, qualquer questão que você esteja enfrentando, pare de viver em função da sua alma, das suas emoções ou das circunstâncias e comece a viver mediante os decretos eternos de Deus. Você tem na internet a ministração de domingo passado, em que eu falo sobre nossa identidade. Consolide sua identidade. E o Senhor começou o ano, como faz isso aqui conosco todos os anos, nos dando fundamentos para a nossa vida durante um ano inteiro. Eu quero viver de acordo com a minha identidade em Cristo Jesus. E o Senhor hoje Ele vem nos falando algumas coisas assim muito, muito especiais que vão ampliando essa questão da identidade. Primeiro, o versículo 14. Se eu sou crente, ou se eu sou inteligente, eu preciso ver onde estão os fundamentos da vida. Esse é um fundamento da vida. O meu Deus, o meu Criador, o meu Pai, estabeleceu um decreto que ninguém toca nele. Não há nenhuma palavra, não há nenhuma profecia, não há nenhum fato, nenhum desejo de Deus, não há nenhuma ação de Deus que porventura assim não deu tão certo. Tudo se cumpriu até aqui, tudo se cumpriu da eternidade até aqui, tudo se cumprirá daqui até a eternidade afora. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é a fonte, Ele é a origem, Ele me criou, Ele criou você, Ele governa e sustenta todas as coisas. Nada escapa ao seu governo, nada escapa aos seus olhos. Todo o universo depende dEle, todo o universo é regido por Ele. E até Satanás, seu opositor, só pode aquilo que Ele permite. Eu e você precisamos viver nossa identidade, mas eu e você também precisamos viver nossa identidade entendendo algumas coisas. O versículo diz, pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. E aqui você pode perguntar, quem? Quem são eles que vão pelejar contra o Cordeiro? Qualquer um. Qualquer um. Não é a resposta mais ampla para esse versículo. Nós vamos estudando esse capítulo de Apocalipse, nós vamos descobrindo que o Senhor está falando de tudo que acontece agora no final do tempo. De Lúcifer, de os contrários ao Senhor, o anticristo e toda a sua estrutura. Mas o Senhor está falando também dos inimigos que estão aí te perturbando todos os dias. O Senhor já os venceu. O Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque Ele é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Se nós podemos consolidar nossa identidade como filhos de Deus, nós também podemos e devemos consolidar nossa identidade como súditos de um rei. Para nós, e até para os ingleses, isso é muito simbólico. E olha que os ingleses têm um rei de verdade. Outras nações da terra têm reis de verdade. Lá na África, muitas tribos, muitos povos têm reis de verdade. Com histórico, com registros. Mas ainda assim, na maior parte da terra, isso nos parece muito simbólico. Para nós, então, no Brasil, que não tem nem autoridade de direito, nós não temos noção nenhuma do que é ser súdito de um rei. E quando ouvimos falar sobre isso no contexto evangélico, numa palavra, numa pregação, numa ministração da Bíblia, nós achamos também que é uma coisa assim muito legal, muito simbólica. Mas Jesus é o Rei dos reis. Ele é o meu rei, Ele é o seu rei. Eu deveria pensar muito antes de fazer tantas coisas que eu faço, contrárias a Ele, lembrando, Ele é o meu rei.
E não é um rei que eu preciso temer, porque ele vai descer a uma consequência, ele vai se vingar, não. Eu preciso pensar nele como meu rei, porque tudo que ele faz por mim é por puro amor. Os projetos desse rei me incluem como seu filho e são eternos, perfeitos. E eu preciso mudar o meu chip, a minha forma de pensar, para experimentar mais da vontade do Senhor, porque eu não posso viver segundo esse mundo, segundo o conceito dessa sociedade. Eu preciso viver segundo o que a Bíblia diz. E a Bíblia declara: Jesus é o rei, e ele virá como rei. Ele descerá nas nuvens com a sua igreja. Jesus como rei descerá nas nuvens e com a sua igreja. Ele vai reinar eternamente sobre tudo e todos. Eu preciso evidenciar isso na minha vida todos os dias. E se ele é um rei, se ele é o meu rei, ele tem planos, ele tem governo na minha vida. Quais são os projetos de Deus para a minha vida? Porque segundo a minha vida, segundo a sociedade, segundo até mesmo grande parte da religiosidade, seja evangélica, seja em qualquer religião, eu luto a vida. E talvez Deus me ajude. Nós não recebemos nenhum chip, nenhum ensino, nenhuma cultura que diz assim: não, o rei é ele, eu sou aqui seu filho, seu súdito, eu vou viver intensamente só o plano dele, só os projetos dele. Até com muita ênfase e muito ardor, nós como crentes, nós falamos assim: Senhor, me ajuda, Senhor, abençoa esse projeto, Senhor, me dá, Senhor, eu quero fazer, eu quero realizar. Não, eu sou só um súdito, eu estou realizando a vontade dele. Eu estou trabalhando para ele. Seja o pastor da igreja, trabalhando em tempo integral em todas as demandas da vida da igreja, seja um engenheiro, um pedreiro, um dentista, uma dona de casa, uma psicóloga, não importa. Eu e você só estamos nessa terra por causa dele, e só estamos nessa terra por ele. Por que então, Senhor, eu passo uma semana inteira, uma vida inteira, um ano inteiro, tentando ver se o Senhor me abençoa nas coisas que eu quero, nas coisas que eu busco, nas coisas que eu faço? Não, Senhor, eu quero uma invertida nisso aí. Eu quero ser alguém que está o tempo todo buscando: o que é que o Senhor está fazendo hoje? E como eu posso ser parceiro do que o Senhor vai fazer hoje? Em qualquer área da vida. Eu tenho um rei, e esse rei tem planos para mim. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 em diante, Paulo escreve assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha o que Paulo está dizendo. Ele escreve uma carta para o seu discípulo Timóteo, e é uma coisa mais simples e mais natural que você imagina. Não espiritualize, não crie assim uma ideia muito mística sobre isso aqui. É a coisa mais natural do mundo. Assim como Paulo estava ensinando e instruindo o seu discípulo Timóteo por uma carta, eu e você podemos passar um telefonema, escrever uma mensagem no WhatsApp ou mandar um e-mail para qualquer discípulo. É a mesma coisa que está acontecendo. São pessoas diferentes, são histórias diferentes, mas é o mesmo parâmetro de realidades espirituais. De forma simples, cotidiana, natural, Timóteo está recebendo uma carta e Paulo diz assim: olha, reavives o dom que há em ti. O tempo todo eu e você precisamos trabalhar para reavivar o dom de Deus. O tempo todo, eu e você sujamos nossos pés pelas estradas da vida. E como Pedro, precisamos que Jesus lave os nossos pés. O tempo todo vamos acumulando conceitos equivocados, prumos errados, uma mala, um peso, umas coisas assim que não são nossas. A gente vai acumulando ideias, sentimentos, sonhos, projetos, expectativas. E de vez em quando eu e você precisamos ou que alguém
passe a rasteira nos nossos pés, ou que Jesus mesmo tire o tapete debaixo dos nossos pés, ou que o Senhor permita um terremoto, que o Senhor permita uma tempestade para nos despertar e falar assim: presta atenção, avalia, recalcula, realinha, recalibra a sua vida, porque não é nada disso que você está vivendo. Você precisa de vez em quando, eu preciso de vez em quando que o Senhor faça algumas coisas e nos ponha de volta no altar dele. Senhor, me perdoa, Senhor, eu mudo isso aqui, Senhor, eu vou alterar minhas prioridades, Senhor, eu e você precisamos o tempo todo. E ainda que não se trate de nenhum problema, eu e você podemos ter sonhado em entrar naquele cargo, naquele posto, naquela empresa, conquistado um título e agora você tem um salário, você tem uma autoridade, daí a pouco você está cansado daquele serviço. Pode ter comprado o carro mais maravilhoso dos seus sonhos, daí a 6 meses você já está acostumado com aquele carro. Eu fui hospedado por um amigo meu, lá no Rio de Janeiro, um homem muito rico. A suíte que ele me colocou hospedado era maior do que a casa da maioria de nós. E eu entrei naquele lugar e eu fiquei assim: Deus do céu, que delícia, que coisa boa, desfrutei de tudo que você nem imagina que tinha naquele banheiro, naquele quarto, a tecnologia, as coisas, o conforto, a beleza, a decoração, que coisa linda, maravilhosa. E o Espírito do Senhor falou comigo uma frase: em 6 meses, você se acostuma com isso aqui. Portanto, não gere nenhuma ansiedade, nenhuma expectativa. Não fique criando sonhos de quem sabe eu também tenho uma coisa assim. Esquece. As nossas expectativas são tão tolas. Nós nos acostumamos com tudo. Tudo se esvai. Até a visão vaza. Essa é uma frase, um axioma do Bill Hybels. A visão vaza, a convicção. Ele entrou na empresa, está dando todo o gás, é tudo organizadinho, é tudo como tem que ser feito. Passado uns meses, já está tudo esculachado, já está tudo assim mais ou menos. Existe uma expressão que é depleção, não depressão, depleção. Depleção é uma palavra portuguesa que tenta expressar uma palavra americana que diz assim: no final de um determinado período, eu já não estou nem aí mais. Então eles descobriram que é possível entregar para o juiz algumas causas que ele é obrigado a responder na sexta-feira, 2 horas antes de fechar o expediente, porque ele já está tão saturado que é possível falar assim: ok, tá bom. Depleção. Você pede o carro emprestado do seu pai, mas o carro é novo. De jeito nenhum. 6 meses depois ele empresta para todo mundo. Depleção. Você vai abrindo mão de certos parâmetros. A visão vaza. O dom se esvai. A convicção, a disposição, sempre eu e você vamos precisar ir para o altar e nos renovar diante do Senhor. Eu não sei o que é que está acontecendo, o diabo não sei o que, não deu certo. Não, eu é que preciso ir para o altar do Senhor e Ele vai me renovar. Não está dando certo, fulano isso, beltrano aquilo, eu não sei o que, eu ouvi, já estou aqui em fevereiro e já está ruim o ano, eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou chegar em julho, meu Deus. Não, eu é que preciso me renovar. Mas pastor, eu vou te contar uma coisa, foi fulano fez isso, beltrano fez aquilo. Eu é que preciso me renovar diante do Senhor. Você está ouvindo isso, irmão? Você que está olhando para o infinito. Mano, quem sabe? Ih, coitado, não sabe nada da mensagem. Eu e você precisamos nos renovar. Então Paulo vem ao seu discípulo assim: presta atenção, Timóteo. Eu impus as mãos sobre você. Eu liberei uma palavra de bênção. Eu estou discipulando você para um ministério. E eu estou dizendo a você: reavives o dom de Deus que está em ti. Não fuja.
Não vá embora. Não arrume coisa nova. Não se encante com algo brilhante que parece que renova. Não, você vai para a presença do Senhor e se reavive. Quais são os comandos, as ordens, os encargos, os recursos, as sementes, os investimentos de Deus na minha vida, que já aconteceram, e eu desanimo deles? Eu desanimei porque agora entrou dinheiro, agora eu não preciso mais chorar e orar, agora tem dinheiro. Eu desanimei, ou eu nem desanimei coisa nenhuma, é porque são fases, pastor. São fases, e agora eu estou assim, sem tempo, olha o que Deus pôs na minha mão, eu tenho muita coisa, eu estou correndo, Senhor do céu, me ajude a enxergar com os teus olhos e reavivar os dons do Senhor na minha vida. Qual o chamado? Quais ferramentas? Quais recursos? Quais propósitos? O que não deu certo era eu insistindo. O que não deu certo e era eu cabeça dura, batalhando por alguma coisa que não tem nada a ver. Mas o que é que eu ainda não alcancei e com longanimidade eu vou resgatar. E em algum momento, a cada passo, a cada estação, o Senhor vai me fazer crescer como a luz da aurora brilhando mais e mais. Estou cansado, pastor, estou cansado. Descansa, seja sábio. Descobre então por que você está cansando. De repente só está te faltando uma alavanca. Você acha que não precisa, é uma alavanca. É um conselho de alguém, é alguma decisão, é algum passo. É se livrar de alguma carga, de algum pecado, de alguma mágoa, de alguma falta de perdão. É perdoar, é pedir perdão. Tanta coisa que o Senhor pode nos mostrar e que a gente entra numa instância de descanso. Porque se é cansado, a pessoa sabe quantos anos, nunca fiquei cansado. Não, Senhor, eu quero reavivar o dom que há em mim. E o dom que há em mim tem a ver com o teu reinado, tem a ver com o teu propósito. Não tem a ver com o Senhor me abençoar nessa terra para que eu prospere naquilo que eu sonho, que eu quero, que eu desejo, que o outro tem. Senhor, eu quero saber qual é o teu propósito para a minha vida. E eu quero andar segundo o teu propósito, eu quero andar segundo a tua palavra. Paulo diz, reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Vamos, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Repita comigo, e nos chamou com santa vocação. Repita mais uma vez, e me chamou. Isso é o decreto bíblico, eterno. Isso é uma palavra de Deus, isso é um texto de Deus. O Senhor te chamou com uma santa vocação, irmão. Para de dar ouvidos a Satanás. Ninguém me ama, ninguém me quer. Meu pai, minha mãe, meu tio, a vida. Para de dar oportunidades para Satanás. Seja mais forte, seja um pouquinho mais consciente, seja um pouquinho mais inteligente. Muda de vida, sai disso e começa a receber, a viver a identidade que você tem como filho de Deus e ande debaixo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque se eu precisasse, se eu tivesse isso, se eu não tivesse aquilo, se eu não tivesse passado isso, se eu não tivesse aquilo, não tem nada. Tudo que eu preciso é Jesus. É o seu governo, é o seu reino. E eu quero viver isso. Não tem ninguém nessa terra que não passe dificuldades. Não tem ninguém nessa terra que não passe aflição. Não tem ninguém nessa terra que não passe problemas num casamento, problemas financeiros, problemas de emoções. Não tem ninguém nessa terra que não passe desafios que dá vontade de sumir, medos, temores. Não tem ninguém nessa terra que não passe por perdas, por danos, por não conseguir, por se sentir inferior ou por alguém fazê-lo se sentir inferior. Não tem ninguém nessa terra. Mas entre todos esses, tem um grupo de pessoas que decidiram viver segundo o Rei dos
dos reis, Senhor dos senhores. E ele vem: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou te levar, eu vou te conduzir, eu vou te iluminar. O Espírito Santo vai te dar graça. E onde precisar de poder, o Espírito Santo vai te dar dons. Onde precisar de sabedoria, o Espírito Santo vai trabalhar com o fruto dele na sua vida. Eu e você precisamos viver debaixo de um rei, que é o Rei dos reis, e ele tem propósito para a nossa vida. E eu convido você nessa manhã a tomar uma atitude drástica, radical na sua vida. Eu tenho umas 250, ou talvez mais, entre 250 e 300 músicas eu tenho compostas. Nenhuma dessas músicas, nenhum dos álbuns que eu produzi com essas músicas, pode dizer assim, fez sucesso. Mas uma vez eu estava numa grande conferência em Porto Seguro, e aquela conferência tinha lá umas 12 mil pessoas em Porto Seguro, proclamando o Evangelho, proclamando o reino de Deus, proclamando palavras proféticas, conquistando muito para Deus, para o reino do Senhor em todo o Brasil. E o Espírito Santo me fez pensar assim: lembra que você veio aqui muito antes das conferências? E eu te usei, eu te dei uma música, e você gravou lá na primeira igreja batista: autoridade e poder recebemos de Deus, somos o corpo de Cristo. Você entende que eu te usei para cantar, para encher os ares dessa cidade e do Brasil com uma expressão simples? Não precisa fazer sucesso, só precisa que os meus filhos proclamem isso, e eu te usei para isso. Quantas músicas, quantos CDs que eu poderia dizer assim, nunca fez sucesso, ninguém canta. Alguém até vai dizer assim, é música antiga. Não. E eu não sou especial, eu não sou melhor do que você. Quais dons Deus te deu? Uma ferramenta que Deus dá, sendo usada em outro reino, não prospera. Todos os documentos que eu tenho, todos os diplomas que nós podemos conquistar, todos os recursos, todos os direitos que nós temos como brasileiros, vale nada ali na Argentina. Vale nada nos Estados Unidos ou qualquer país da Europa. Vale para cá. Os dons que Deus te deu não valem para o seu universo. Não é para você prosperar sozinho. Os dons que Deus nos deu são para o reino dele. E se enquanto eu estou nos meus universos, eu estou como embaixador do rei, os dons que ele me deu valem ali. Mas enquanto eu estou só tentando ganhar dinheiro, tentando fazer meu nome, tentando construir meu futuro, tentando um pé de meia, tentando estabilidade, tentando conseguir uma casinha, tentando resolver o problema familiar, enquanto eu estou só por mim mesmo, os dons que Deus me deu não valem para o meu reino. Não valem para o reino das trevas. Pode tentar e viver como o mundo vive. Um dia você vai descobrir, valeu nada. Qualquer que seja o dom que Deus te deu, é para o reino de Deus. E para o reino de Deus não significa só para dentro da igreja no culto. Não, é o contrário. É para todas as áreas da sociedade e do mercado que o Senhor te permite vivenciar. Mas é para o Rei dos Reis. Por isso o Senhor diz assim, tudo o que vamos fazer, fazemos como ao Senhor. É para o Senhor, Deus. Eu quero reavivar os dons de Deus na minha vida. Eu quero crer de todo o meu coração, Deus vai me usar, isso vai prosperar, o Senhor vai me dar sabedoria, eu vou buscar, eu vou estudar, eu quero isso, Senhor. Porque o Senhor nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação?
Quais são os dons que Deus te deu? Tem uma coisa absurdamente errada se você, em qualquer fase da vida consciente, fala assim, eu não sei. Porque o Senhor quer que nós, como família, caminhemos com os nossos filhos para que desde cedo eles saibam o que vão fazer. Não é o pai nem a mãe que tem esse poder, mas é o pai e a mãe que vai conduzir os filhos na presença do Senhor. Em algum momento o Senhor vai dizer, é isso aqui. Ele não só vai dizer o que é, mas ele vai abrir portas. Não adianta eu ficar chorando, não, mas eu não tive recurso, eu não tive... Senhor, não importa o que eu preciso para os meus filhos. Eu sou o canal do Senhor, o Senhor vai me dar. E se não tiver dinheiro, o Senhor vai fazer acontecer aquilo que é o teu propósito. Porque eu quero orar, eu quero abençoar, eu quero proclamar. Eu quero caminhar com eles de tal forma que eles vão, como flechas na aljava do guerreiro, eles vão muito mais longe do que eu. E isso vale também para os netos, isso vale também para outras pessoas da nossa família. Eu sou a autoridade do Senhor e eu estou vivendo nessa terra em nome do Rei dos Reis. Eu estou vivendo para o Rei dos Reis. Os dons que o Senhor me deu, os recursos que o Senhor me deu, podem ser tidos como poucos ou pequenos diante dos olhos dos homens. Mas, Senhor, é o recurso que o Senhor me deu. O Senhor fez Moisés pegar a vara. Uma vara, Senhor. Uma vara pode ser um pedaço de pau de árvore que achou lá no deserto. E ele, ó, que deu certo, que coisa boa. Mas o Senhor pega essa vara. E o Senhor usou essa vara por todos aqueles anos, Senhor, para a libertação do povo, para a história, para coisas maravilhosas. O Senhor fez Moisés tocar com a vara na rocha e saiu água. O Senhor pode usar qualquer uma das ferramentas, dos dons, dos recursos que eu tenho, ainda que pareçam pequenos. Eu quero é renovar o dom de Deus na minha vida. Eu não aceito ficar frequentando igreja, ficar frequentando culto, frequentando uma programaçãozinha, ficar chorando, minguando uma coisinha. Eu quero, Senhor, viver certo da minha identidade. E eu quero viver debaixo de um governo do Rei dos Reis. Eu quero receber encargos. Eu quero ser embaixador. Eu não quero ter projetos próprios. Eu quero saber quais são os teus projetos. Por isso que eu quero conhecer mais da Bíblia. Nós vamos começar em fevereiro a escola de discípulos. Eu quero conhecer os princípios doutrinários. Eu quero conhecer a história da Bíblia. Eu quero conhecer a história da igreja. Eu quero conhecer a doutrina bíblica. Eu quero conhecer a doutrina dos apóstolos. Eu quero estudar. Eu quero saber do teu reino. Eu quero conhecer tudo do teu reino. Porque na hora em que vier o passaporte, eu vou saber o idioma. Eu quero isso, Senhor. Eu quero decisões na minha vida. O Senhor tem um chamado para mim. O Senhor chamou Abraão como pai de uma grande nação. O tirou do meio da idolatria, da incredulidade. Em Ur dos Caldeus, o centro da terra, com o que havia de mais poderoso de idolatria, sem chance alguma de ouvir de Deus. Deus chegou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ele, por fé, resolveu viver debaixo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e Deus o prosperou, e Deus afetou o mundo inteiro por conta dele. O Senhor chamou Moisés, um contexto tão difícil, um contexto tão conturbado, fugiu para o deserto, 40 anos numa vida que é possível que ele tenha inúmeras vezes sentido fracassado. Eu estou aqui nesse lugar, eu sei quem eu sou. Era para eu estar lá no Egito, era para eu ser o governador do Egito, o faraó. Era para eu sou o filho da filha do faraó. Eu sou hereditário, era para eu ter recebido ali muita coisa. E o Senhor toca ele. Fala assim, eu te chamo para uma obra. E ele decide, eu vou. Eu sou pesado de língua, eu não sei, eu vou com você. Por que não vai com você? Por que não vai comigo? O Senhor chamou Samuel. E Samuel é um menino, uma criança. Não importa que estágio da vida você está. Mas eu já estou, mas já passou. Não importa que estágio da vida. Eu sou muito novo, eu sou muito pequeno. Eu falei dos meninos treinando para dar a palavra, que você olha para um deles, qualquer um deles, que graça, Senhor.
E não precisa ser os jovens mais velhos, nós podemos ver as crianças aqui testemunhando, dando um testemunho. É a Juju, ou qualquer uma das criancinhas aqui. Como o Senhor está nos abençoando para ver que os meninos, as crianças, os nossos filhos, e ainda que seja um bebê ainda no seu ventre, você pode proclamar, eles vão andar, eles vão servir o Senhor, eles vão prosperar no Senhor, porque o Senhor chamou a Samuel. Criança, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus usou Samuel de uma forma tão poderosa para a nação inteira. O Senhor chamou Isaías, no meio de um povo de lábios impuros, no meio de um povo como no Brasil, tanta besteira sendo dita, escrita, filmada, reproduzida. Senhor, toca com teu fogo meus lábios. Me santifica, me purifica. Estamos proclamando esse ano, muda a minha mente, dá-me a mente de Cristo, Senhor. O Senhor fez isso com Samuel. E eu quero ouvir o chamado do Senhor na minha vida. O Senhor fez isso com Pedro, Tiago e João. O Senhor fez isso com homens como Spurgeon. O Senhor fez com George Miller. O Senhor fez com William Carey. O Senhor fez com tantas pessoas. O Senhor fez com homens e mulheres que estão aqui nesse lugar. O Senhor continua fazendo conosco. Faça comigo, Senhor. E não é uma questão assim, literalmente, teologicamente, de eu pagar o preço. Mas eu quero usar essa expressão. Eu quero pagar o preço. Eu quero renúncia. Eu quero altar. Eu quero a palavra. Eu quero oração. Eu quero ter meus tempos durante a semana de ir para a presença do Senhor e adorá-lo. Adorá-lo. Eu quero ter conteúdo, eu quero ver o Espírito Santo me fazendo criar, gerar palavras, sons, sonhos, visões, direcionamento. Eu quero, Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo.